Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal DevPistola. Hoje nós continuaremos a escrever algoritmos usando o Portugal, mas antes vamos àquela revisão básica. Na aula passada nós falamos sobre o que é linguagem de programação. Vimos que Portugal é um pseudocódigo usado para ensinar programação para os nativos da língua portuguesa. Vimos suas principais palavras reservadas e fizemos 3 diferentes versões do famoso algoritmo Hello World. Hoje nós iremos usar o Portugal para reescrever o algoritmo Posso Voltar. Vamos lá? Nós vimos o algoritmo Posso Voltar na aula sobre operadores. Ele é um algoritmo que utiliza variáveis, estrutura de condição, operadores relacionais e operadores lógicos para verificar se o usuário pode ou não votar. Na versão inicial, nós escrevemos um comando para calcular a idade usando a data de nascimento da pessoa como referência. Para facilitar a escrita e o entendimento sobre a estrutura do Portugal, nessa versão, nós iremos solicitar a idade diretamente ao usuário, evitando assim a necessidade desse cálculo. Bem, esse é o nosso algoritmo Posso Votar, no Portugal. Um pouco diferente, né? Isso acontece porque a linguagem de programação te exige uma estrutura mínima para funcionar. Nesse caso, o nome do programa, a declaração das variáveis e o bloco principal de comandos. Dentro do bloco principal, nós temos 2 comandos que têm a função de fazer a interação com o usuário. O usuário precisa repassar um dado para que o algoritmo possa retornar a informação desejada. E é aqui que acaba a felicidade do programador. A partir de agora, você tem que se preocupar com uma palavrinha que dissemos no início do curso: usabilidade. O primeiro comando, escrever, exibe uma mensagem para o usuário. Essa mensagem tem que ser a mais clara e simples possível para não gerar dúvida em quem está usando o software. O segundo comando, ler, tem a função de ler o valor informado pelo usuário e armazenar esse valor dentro da variável idade. Em seguida, temos a nossa estrutura de condição. Veja que ela não é muito diferente da versão inicial. Um detalhe que você precisa prestar atenção aqui é quanto ao uso do terminador ponto e vírgula. Veja que nós temos várias linhas, mas apenas um ponto e vírgula. Como eu disse na primeira aula sobre Portugal, existe uma diferença entre linha de código e linha de texto. Embora esse se tenha várias linhas de texto, para o compilador ele será apenas uma linha de código. Por isso ele tem um único terminador. Vou te explicar por quê. O nosso se começa com a seguinte validação e comando: se idade menor que 16, então escrever voto não permitido, ponto e vírgula. Pronto! Essa é uma linha de código com uma única condição e comando. Mas não é disso que precisamos. Esse não é o objetivo do nosso algoritmo. Nós também precisamos validar outras possibilidades além de idade menor que 16. Então, o que fazemos é adicionar as palavras reservadas, se não se, indicando uma continuidade na linha de código. Daí, o terminador sai da linha anterior e vai para a segunda linha. Pronto. Como dito, mesmo que sejam 2 linhas de texto, para o compilador é uma única linha de código, e assim vai para as demais linhas.
O senão é a palavra reservada que indica que não há mais validações para essa estrutura. Por isso, o compilador deverá encerrar a estrutura assim que encontrar o terminador ponto e vírgula. Como já dissemos, as linguagens de programação que possuem terminadores permitem ao programador formatar o código da maneira que ele quiser, pois o compilador só dará a linha de código como finalizada quando encontrar o terminador. Assim, a gente pode formatar esse mesmo código dessas duas maneiras, por exemplo. Essa formatação não é regra, mas é muito comum. Quando se tem apenas um comando para cada cenário, alguns programadores gostam de colocar os comandos na frente do então e outros abaixo da condição. Aqui, de novo, é uma questão de estilo, nada mais. Ainda analisando a nossa estrutura de condição, eu gostaria de destacar as operações que são realizadas por ela para fazer a validação do dado informado pelo usuário. Aqui nós temos uma combinação de operações relacionais com operações lógicas. Como você aprendeu na aula sobre operadores, os operadores relacionais são usados para comparar dois valores e avaliar a relação entre eles. E o resultado dessa avaliação será um valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Daí, para alguns cenários, além das operações relacionais, essa estrutura também realiza algumas operações lógicas. Vamos fazer alguns testes para você entender como essa estrutura funciona. No primeiro cenário de teste, nós temos o valor 15 atribuído para a variável idade. Assim, a primeira validação da estrutura de condição será: 15 é menor que 16? Sim, 15 é menor que 16. Por isso, o resultado dessa operação relacional é verdadeiro. Sendo verdadeiro, a saída exibida pelo software será voto não permitido. Veja que nós paramos na primeira validação. Como vimos na aula sobre estruturas de condição, a segunda validação só será executada se a primeira for falsa. Como neste teste o primeiro cenário foi atendido, as demais validações não foram executadas. No segundo cenário de teste, nós temos o valor 30 atribuído para a variável idade. A mesma validação feita no primeiro cenário também será executada aqui. 30 é menor que 16? Não, 30 não é menor que 16. Por isso, o resultado dessa operação relacional é falso. Sendo falso, o fluxo segue para a próxima validação. A segunda validação está dividida em três partes. A primeira parte verifica se idade é maior ou igual a 16, ou seja, 30 é maior ou igual a 16? Sim. Então, essa operação irá retornar verdadeiro. A segunda parte vai verificar se a idade é menor que 18, ou seja, 30 é menor que 18? Não. Então, essa operação é falsa. Tendo duas operações relacionais com resultados diferentes, quem vai decidir o resultado da validação é o operador lógico E. Para quem não se lembra, o operador lógico E diz que S será verdadeiro se tudo for verdadeiro. Logo, as duas operações deveriam retornar verdadeiro. Como a segunda operação retornou falso, essa validação como um todo é falsa. Seguindo para a próxima validação, nós temos a operação idade maior ou igual a 18. Bem, já sabemos que essa operação é verdadeira. Na segunda parte dessa validação, nós temos a operação idade menor que 70.
como 30 é menor que 70, essa operação também é verdadeira. Daí, se todos os valores do operador E são verdadeiros, então o resultado da operação é verdadeiro. Logo, saída igual a voto obrigatório. Nós já vimos que, além do estilo, também existe a lógica de programação. A lógica de programação é como você organiza o seu código para resolver o problema proposto. Esse é um exemplo de lógica diferente para resolver o mesmo problema. Na versão anterior, nós validamos a idade da menor para a maior faixa etária. Podemos dizer que foi uma lógica crescente. Nesta versão, estamos fazendo exatamente o oposto. Estamos validando a idade da maior para a menor faixa etária. Essa simples mudança nos permitiu eliminar algumas operações. Vamos testar essa nova versão. Nós faremos esses testes usando os mesmos cenários utilizados para testar a versão anterior. No primeiro cenário, a idade é igual a 15. Vamos lá. 15 é maior ou igual a 70? Não. Portanto, falso. 15 é maior ou igual a 18? Não. Portanto, falso. 15 é maior ou igual a 16? Não. Portanto, falso. 15 é maior ou igual a 0? Sim. Portanto, verdadeiro. Logo, a saída é voto não permitido, que é exatamente a mesma saída do cenário 1 para a primeira versão. Repetindo o cenário 2, nós temos idade igual a 30. 30 é maior ou igual a 70? Não. Então, falso. 30 é maior ou igual a 18? Sim. Então, verdadeiro. Logo, a saída é igual a voto obrigatório. Veja que essa lógica permitiu eliminar os operadores lógicos. Nós não temos mais nenhuma operação do tipo E. Além disso, algumas operações relacionais também deixaram de ser necessárias. O raciocínio é o seguinte: se a idade não for maior ou igual a 70, a primeira validação será falsa. Então, o fluxo passará para a segunda validação. Se a idade for maior ou igual a 18, então a segunda validação será verdadeira. Assim, eu sei que a idade é maior ou igual a 18 e menor que 70, pois se o valor fosse maior ou igual a 70, o fluxo teria entrado na primeira condição. Com isso, você cria uma lógica de eliminação. Você elimina um cenário e usa isso como critério para a validação de um segundo cenário, reduzindo assim a necessidade de operações extras. Bem, dando prosseguimento com o tutorial Como escrever 53 algoritmos com apenas 3 acordes. Lembra que eu falei que gostava de usar o caso para tratar uma única variável com diferentes possíveis valores? Então, aqui nós temos exatamente essa situação. O caso não é uma linha de código como o C, ele é um bloco de comandos. Por isso, ele tem palavras reservadas no início e no fim do bloco. Independentemente da quantidade de opções ou de comandos, você sempre vai ter essas duas palavras. E dentro do bloco, nós temos as diversas possibilidades para o valor da variável selecionada. Vamos analisar elas. A primeira possibilidade é 0.15. O ponto representa um intervalo. Neste caso, um intervalo inclusivo entre 0 e 15. Inclusivo significa que os valores 0 e 15 também fazem parte do intervalo. Assim,
Se o valor da variável idade estiver dentro desse intervalo, o algoritmo irá executar os comandos desse item. Já a segunda possibilidade é 16,17. Quando se usa vírgula, você está dizendo que mais de um valor poderá ser aceito para este item. Neste caso, apenas os valores 16 ou 17. Os demais itens seguem a mesma lógica do primeiro intervalo. O ponto de atenção fica no último item. Nos itens do caso, não é possível definir uma operação relacional para valores acima de 70. Daí, a solução é colocar como limite um valor inalcançável. Nesse exemplo, o valor 200 atende a essa necessidade. Agora, se não for possível determinar um limite, você terá que usar o se, não vai ter jeito. Fazendo exatamente os mesmos testes, nós teremos as mesmas saídas. Caso a idade esteja entre 0 e 15, saída igual a voto não permitido. Da mesma forma que ocorre no se, assim que uma validação é atendida, as demais não serão mais testadas. Para o cenário 2, onde o valor da idade é igual a 30, o fluxo iria para o terceiro item, valor entre 18 e 69. Portanto, saída igual a voto obrigatório. Pronto, esse foi o nosso algoritmo Posso Votar, escrito em Portugal e alguma das suas possíveis variações. Qual é a melhor opção? Sinceramente, não sei. Para o usuário, isso não faz diferença. O importante é o software retornar o valor correto. Tem muito programador metido a sênior que gosta de dar palpite no código dos outros, mas ele mesmo não é capaz de entregar um código funcional e livre de falhas. Por isso, lembre-se, o melhor código é aquele que funciona. Beleza? É isso, até mais, beijo, fui.